pessoal, a gente está aqui para mais uma cobertura de provas nessa reta final aí de revisão de neuropediatria. Meu nome é Renata Mendonça, eu sou neurologista pediátrica formada pela USP de São Paulo e hoje a gente vai falar sobre as questões de neuroanatomia, semiologia e principais malformações da Unicamp. E, gente, esse assunto cai e cai muito. No último ano foram 12 questões que abordaram ou semiologia, raciocínio topográfico, ou as malformações do sistema nervoso central. Mas todo ano cai e cai pelo menos, o mínimo que caiu foram 6 questões. E o que eles mais perguntam? Principalmente, gente, é realmente achados de exame neurológico e avaliação de nervos cranianos particularmente. Malformações e raciocínios topográficos também caíram bastante. Então, a gente vai focar nessa revisão no assunto que mais cai, que é o exame neurológico e a avaliação dos nervos. Então, para nortear aqui a gente, vamos ver essa questão do ano passado. Eu acho essa questão bem difícil. O que ela vai perguntar? Ela vai falar que o paciente teve uma lesão do fascículo longitudinal medial, que é o FLM, e que o quadro clínico dessa lesão se chama oftalmoplegia internuclear. Ele já te deu aí o diagnóstico. E ele perguntou, clinicamente, esse quadro se caracteriza pelo quê? É um déficit da adução de um olho, da abdução contralateral, qual é o olho que vai fazer o nistagmo? Então, gente, é uma questão que se você não conhece esse fascículo e o que ele causa, você não vai conseguir acertar. Então, agora vamos revisar algumas coisas básicas do exame neurológico. Primeiro, a gente tem que sistematizar a avaliação. Então, a gente começa com a avaliação da consciência, parte então para a avaliação da motricidade, onde a gente vai ver reflexos profundos, vai avaliar o tônus muscular e a força muscular. Depois a gente vai avaliar a sensibilidade, com manobras para avaliação de sensibilidade superficial, que é a térmica e dolorosa, e a sensibilidade profunda, que é a sensação de vibração, por exemplo. Depois a gente vai avaliar as manobras de coordenação, por exemplo, com as manobras índex-nariz, que é a mais famosa, ou a manobra de calcanhar-joelho para avaliar membros inferiores. E vamos fazer equilíbrio e marcha e avaliação dos nervos cranianos. Tem algumas particularidades, né? Na pediatria a gente vai ter o exame do crânio e da coluna, os reflexos primitivos e a avaliação do desenvolvimento também. Então aqui, o que a gente vai focar para as provas da Unicamp? Principalmente em síndromes medulares e nervos cranianos. Então vamos relembrar algumas coisas das síndromes medulares. São 3 os tratos mais importantes que a gente vai precisar lembrar. O trato córtico-espinhal, o trato espinotalâmico e o funículo posterior. Para vocês lembrarem da aula, esse aqui é uma representação, um esquema de como que esses tratos estão dispostos na medula. Esse primeiro aqui, o espinotalâmico, o segundo, o córtico espinhal, e lá atrás o trato funículo posterior, o fascículo cuneiforme e grácil, que formam esse funículo posterior. E cada um desses tratos vai dar uma clínica específica. Então, o trato córtico-espinhal, se eu tiver uma lesão dele, eu vou ter fraqueza. O espinotalâmico, eu vou ter uma redução da sensibilidade superficial, então a térmico-dolorosa. E o funículo posterior é responsável da sensibilidade profunda, então perda da vibração, da sensação de onde a sua articulação está no espaço. E se tiver uma lesão bilateral, ou a perda também das questões de equilíbrio, sinal de Romberg positivo, por exemplo. E qual que é o pulo do gato aqui, gente? É que todos vão dar as lesões medulares desses tratos vão dar alterações clínicas ipsilaterais, ou seja, do mesmo lado da lesão, exceto o trato espinotalâmico lateral, que vai ser responsável pela sensibilidade térmica dolorosa. Ele é contralateral, ele cruza antes de entrar na medula. Ou seja, se eu tiver uma lesão na medula à direita, eu vou ter redução da minha sensibilidade superficial à esquerda. É o contrário, tá, gente? Então, gente, isso aqui vai ser muito importante para a principal das questões medulares que caem em prova, que é a síndrome de hemissecção medular ou síndrome de Brown-Séquard, precisa saber os dois nomes, tá, galera? Porque às vezes perguntam hemissecção, às vezes perguntam Brown-Séquard, então tem que decorar. E aqui o que acontece? Metade da sua medula, metade da sua coluna morreu. E aí você vai perder todos os tratos daquela hemimedula. Então, o que você vai ter clinicamente? Como a gente falou, o trato córtico-espinhal vai dar fraqueza, abaixo do nível da lesão. A lesão do funículo posterior vai dar redução da sensibilidade profunda, abaixo do nível da lesão. E o pulo do gato aqui é a sensibilidade superficial, que você vai ter uma redução abaixo do nível da lesão, mas contralateral. Então, é um paciente que está fraco de um lado e sem sentir o outro lado. E aí você fecha aí esse diagnóstico que as provas adoram perguntar.
A outra síndrome que mais cai em prova é a síndrome centromedular. Aqui o raciocínio é um pouquinho diferente. Você vai ter uma expansão, um aumento do líquido, normalmente líquor, do canal medular, e ele vai aumentando de dentro para fora, vai se expandindo de dentro para fora, comprimindo as estruturas. Então você não vai pegar o trato como um todo, você vai pegar uma porção dele aqui, igual você está vendo, que você pega só uma porção do córtico espinhal, uma porção do espino talâmico. E isso vai dar uma coisa muito clássica, que é a perda de sensibilidade superficial, redução da sua sensibilidade superficial em chale, que você vai ter nos membros superiores afetados, os membros inferiores preservados. E na mão é pior do que no ombro. Então, isso é muito clássico, isso é muito característico da síndrome centromedular. E aqui você sempre tem que lembrar da seringomielia, que é um acúmulo de líquor nesse canal. E o que dá seringomielia na pediatria? A malformação de Chiari. Então, com uma questão só, eles perguntam semiologia, eles perguntam uma síndrome medular e eles te perguntam uma malformação do sistema nervoso central. Por isso que cai tanto aí nas provas. Então, gente, de medula é isso que a gente vai relembrar hoje. Agora vamos passar para os nervos cranianos. Nervo craniano, como todo mundo sabe, nós temos 12 e nós temos que saber todos. Tem que saber o número, tem que saber o nome, tem que saber a função. Então, ó, print aqui da tela para relembrar antes da prova, tá bom? Tem que saber a função de todos eles. Mas o que mais cai na prova? Principalmente o óptico, com as lesões de vias ópticas que vão dar defeitos de campos, e o abducente, que está muito envolvido com a motricidade ocular. Então, esses dois a gente vai rever um pouquinho mais. Então, pessoal, essa daqui é um desenho das vias ópticas. O que é importante a gente ver aqui? Primeiro, que os nossos nervos ópticos eles são formados pelas fibras da nossa retina nasal com a retina temporal, tá? E a minha retina temporal vai ver o meu campo nasal e vice-versa. Então, as vias são trocadas. E aí, o que a gente vai ter? Vai ter a formação do nervo óptico, algumas fibras, as fibras nasais, vão cruzar aqui no quiasma óptico e vão passar para o outro lado, tá bom? O que é legal da gente ver desse desenho, que é bem simples, é olhar e decorar. Gente, desenhem essas vias ópticas em casa, porque a partir desse desenho você consegue ver todas as alterações de campo visual e você consegue fazer isso na hora da prova, porque são só quatro risquinhos, você consegue fazer isso na hora da prova e aí você não vai errar. Então vamos lá. Se eu tenho uma lesão do nervo óptico, então eu vou ter, na minha retina, vai formar as fibras nasais, as fibras temporais, que vão formar meu nervo óptico. Se eu tive uma lesão desse nervo, eu não vou enxergar nada daquele olho, eu vou perder tanto de um lado quanto do outro. Então eu vou ter uma perda de visão monocular. E se eu tiver uma lesão do quiasma, que elas gostam dessa daqui? Eu vou pegar só as fibras nasais, que são as que cruzam dos dois lados, porque o quiasma é bem nessa hora desse cruzamento, você vai preservar as temporais. E isso vai dar o quê? Minhas fibras nasais, vem o meu campo temporal, então eu vou ter esse defeito clássico de campo que se chama hemianopsia bitemporal. Isso aqui é causado normalmente por tumores de hipófise ou crânio-faringioma. E o trato óptico? Então, o trato óptico você vai ter uma hemianopsia homônima, porque você vai pegar as fibras que já cruzaram e as fibras que não cruzaram. E por fim, as radiações, que é onde as fibras estão mais afastadas uma da outra, e você vai ter as quadrantopsias. E a questão pode perguntar se a sua quadrantopsia vai ser superior ou inferior. E aí depende de quais são os feixes das radiações ópticas que foram acometidas. Os feixes temporais dão as quadrantopsias superiores e os feixes parietais as inferiores. Para lembrar, o que eu gosto de fazer é temporal é uma chuva forte, a chuva cai do céu. Então, feixe temporal, quadrantopsia superior em cima. E o abducente, gente? O abducente, ele é muito importante para a motricidade ocular. Ele ajuda todo esse controle do olhar horizontal, seja olhar para a esquerda, seja olhar para a direita, tá? E aí eu vou ter 3 tipos de lesão. Se eu tiver a lesão nuclear, eu vou ter uma coisa que chama a paralisia do olhar horizontal, ou seja, eu vou conseguir olhar para um lado, o lado que não está lesado, mas quando eu tento olhar para o lado lesado, o meu olho fica olhando para frente. Eu estou tentando olhar para a direita e eu não estou olhando. Então, a gente precisa saber dessa variação. A lesão do FLM, que é o que conecta o núcleo abducente de um lado com o óculo motor do outro, ou seja, ele ajuda nesse olhar conjugado. Se eu tiver essa lesão nessa conjugação, o que eu vou ter? Um olho vai abduzir, mas o olho que deveria aduzir não aduz, tá? Porque não está conectado. E por fim, a lesão fascicular, que você vai ter uma limitação da abdução, que essa é a que é a mais conhecida e a que menos cai em prova, tá?
Então vamos relembrar um pouquinho do FLM, porque ele é muito importante aqui para as provas. Então, como eu falei, você vai ter uma lesão da conjugação desse olhar, porque quando eu olho para a direita ou quando eu olho para a esquerda, os meus olhos vão juntos, eu não consigo olhar com um olho só, é impossível. E isso é graças ao FLM. Então, se eu tenho uma lesão aqui, o meu olho, o meu abducente, ele vai receber, o meu fascículo do abducente, ele vai receber a informação normal, então ele vai conseguir abduzir, mas o meu óculo motor do outro lado não vai conseguir aduzir, ou seja, a O e N não olha para o nariz, é assim que eu gosto de decorar, tá? Então, eu vou ter essa questão da adução e no olho que abduziu, o olho que abriu, pensa que é muito desconfortável, que você está com um olho olhando para frente e um olho olhando para o lado. O seu corpo tenta corrigir isso. O olho que está olhando para o lado, ele fica com um nistagmo. E esse nistagmo é porque ele está tentando corrigir. Então, é um nistagmo no olho abduzido. E por fim, a última coisa da tríade é que a convergência é normal. Convergência, por exemplo, olhar para a ponta do nariz. Então não é um déficit que eu tenho da abdução dos olhos, é da comunicação de um olho para o outro na olhar horizontal. E o que é isso é típico? Isso é típico de esclerose múltipla, tá? Então tem que saber que quando você tem um paciente com uma OIN, você vai pensar em doenças melinizantes, particularmente a esclerose múltipla. Então vamos voltar aqui para a questão da Unicamp. A gente acabou de falar o que é OIN, um déficit de adução do olho do mesmo lado da lesão. No olho contralateral, você vai ter um nistagmo no olho que está abduzido. Então, é a alternativa aqui direta para quem conhecia o quadro não tinha dúvida, mas para quem não conhecia a função do FLM, essa é uma questão bem difícil mesmo. E agora aqui a gente vai terminar com uma dica aqui para fechar para vocês. E a minha dica de hoje vai ser sobre o nervo facial, sétimo nervo craniano. Quando a gente fala do facial, em geral a gente lembra da parte motora, então de dar sorriso, da mímica facial, mas essa não é a única função dele. Ele também é responsável pela gustação dos 2/3 anteriores da língua. E gustação, gente, não é igual sensibilidade. A sensibilidade, quem vai levar é o trigêmeo. Qual que é a diferença? Então, por exemplo, se eu pegar um alfinete e espetar minha língua, vai doer. E isso é o trigêmeo que é responsável. Agora, se eu pegar um sal e para sentir o gosto de salgado, aí é o facial que vai levar nesses 2/3 anteriores da língua, tá? Isso daí já foi tema de prova e teve muita gente que caiu nessa pegadinha aí da Unicamp. Mas vocês não vão cair mais, porque eu tenho certeza que vocês vão gabaritar todas as questões aqui de neuroanatomia da Unicamp. Pra cima, galera! Fala pessoal, bem-vindos a mais um capítulo aqui da nossa ultra revisão do R+ de Pediatria. Para quem não me conhece, para quem não foi nosso aluno ou para quem foi nosso aluno e pulou todas as minhas aulas, meu nome é Joana Rezende, eu sou professora de Neurologia Infantil, sou formada pelo FRJ aqui da Medway, e hoje eu quero entrar no assunto de epilepsias dentro da Unicamp. Joana, esse assunto é importante? Cara, epilepsia é importante para qualquer prova que você vai fazer. Epilepsia cai dentro da neurologia infantil, cai dentro da PED geral no R+, então você tem que ter uma ideia boa. E aqui especificamente, essa estatística aqui não está 100% acurada, nunca dá para ser 100% acurada, porque em 2025 a gente teve várias questões de epilepsia, mas grande parte atreladas a outras coisas. Então acaba que na estatística a questão acabou caindo para algum outro ponto mais do que para epilepsia, mas como a gente pode observar, a Unicamp venera epilepsia. Caiu 9 questões em 2023, 11 questões em 24, e o que eu quero que você saia dominando um pouco mais aqui depois dessa nossa mini aula, é que a epilepsia da Unicamp é uma grande banana split. Eu adoro esse sorvete, não sei se vocês gostam. A gente tem 3 componentes principais, três componentes: o sorvete, a banana e a cereja do bolo. O que é o sorvete, portanto, é o que mais cai dentro da Unicamp. Síndromes epiléticas mais comuns é o que a gente vai discutir hoje. O que é a banana? Metade aí entre o sorvete e a cereja. Cai, mas não cai tanto assim. Fármacos anticrise, também vamos discutir aqui um pouquinho. Cereja do bolo para você matar a pau a prova da Unicamp, semiologia de crise. Isso é muito amplo, é muito grande. Se você tem uma boa noção de neuroanatomia, você domina isso aqui. Então saber que, por exemplo, uma crise que dá faces de medo pode vir mais do globo insular, alguma coisa mais emotiva. Saber que, por exemplo, uma crise de frontal pode dar mais efeito motor porque pega ali o giro pré-central. Então isso aqui é um pouco mais de neuroanatomia. Vamos olhar uma questão e vamos matar isso aqui para a gente finalizar. Quando a gente fala de Unicamp 2025, a gente pega uma questão clássica que é: temos uma adolescente do sexo feminino de 17 anos de idade que teve uma crise epilética tônico-clônica generalizada durante uma festa. Então,
adolescente, sexo feminino, crise tônico-clônica generalizada. Quando a gente pergunta, ela tem abalos frequentes súbitos dos membros pela manhã há cerca de um mês. Então isso também pode ser uma crise, provavelmente uma mioclonia. E o exame de eletroencefalograma mostra para mim paroxismos de poliespículas generalizadas de 4 a 6 Hz e uma resposta fotoparoxística. Vamos traduzir. Eu tenho poliespículas ou poliponta onda, ou não, né? Bota só poliponta e poliespícula, generalizadas, que acomete tudo, não se importe tanto com a frequência, com resposta à fotoestimulação. Então, elas pioram com a fotoestimulação. Frente a esse quadro, qual a conduta mais apropriada? Letra A, levetiracetam. Letra B, valproato. Letra C, carba. Ou letra D, fármaco anticrise, não está indicado. Vamos discutir um pouquinho sobre as epilepsias e aí a gente volta nessa questão, combinado? Quando a gente fala das síndromes epiléticas mais comuns, eu quero que você domine o quando, o como, o eletro e o tratamento, ok? Então, como que isso vai acontecer? Vamos pegar primeiro um subtipo super comum dentro da pediatria e dentro do adulto também, porque essa crise pode acometer aí pacientes desde os 8 anos mais ou menos de idade até 24. Na realidade, a faixa comum é na adolescência. Dá para ir até um pouco mais além, aí até uns 8 anos também de mínimo, mas geralmente vai acometer aí uma menina adolescente ou um menino adolescente, 15 anos, 14 anos, 16 anos, adolescente. Como que vai acontecer essa epilepsia que a gente chama de mioclônica juvenil? O nome já diz tudo, né? Juvenil acomete adolescente, mioclônica, eu tenho mioclonias, súbitos, abalos ali, sustos que eu posso ter, que inclusive podem ser descritas na minha questão como ser uma criança ou um adolescente desastrado. Pô, de manhã ele deixa tudo cair, parece que de manhã ele tá com sono ainda, derruba tudo. Na realidade ele tá derrubando tudo porque eu não posso fazer isso porque eu vou quebrar o bagulhinho aqui do estúdio, mas imagina que eu soltei isso aqui rapidão. É isso que acontece com esse paciente, ele faz um abalo súbito e aí ele solta o negócio quebra, e isso acontece muito no período de manhã, porque as mioclonias acontecem principalmente ao despertar. Além dessas mioclonias, eu posso ter crises tônico-clônicas generalizadas. Isso pode acontecer durante a noite, que é quando geralmente eu vou ter esse tipo de crise, mas pode acontecer de manhã também. O que é mais, ao despertar, né? O que geralmente piora e deflagra o tipo de crise desse paciente? Privação de sono. Então, paciente que sai muito, adolescente, que está começando a beber, a entender álcool, que também é um fator que deflagra, eu tenho uma piora importante da epilepsia mioclônica juvenil. O eletroencefalograma mostra o que a questão colocou para gente. Eu tenho ponta-onda, ou espícula-onda, e eu tenho poliponta, ou poliespícula. O que é isso? Olha a minha mãozinha aqui. Ponta, imagina um QRS ali rapidinho, ponta, onda. Isso é o que a gente chama de espícula-onda ou ponta-onda. Poliponta ou poliespícula. Faz esse desenho assim, que é a marca registrada eletroencefalográfica de uma mioclonia. Então, se eu tenho polipontas ou poliespículas, eu vou pensar em mioclonias, e se for num adolescente, eu tenho que pensar na possibilidade de uma epilepsia mioclônica juvenil. É uma epilepsia que a gente chama de idiopática generalizada, então as crises são generalizadas, eu não tenho crise focal aqui, e tradicionalmente são outros deflagradores, né? Além de privação de sono, além de álcool, o fotoestímulo também vai piorar. Então eu tenho que fazer essa ativação no meu eletroencefalograma. Tratamento de escolha, a primeira escolha vai ser o valproato. Para crises generalizadas, para epilepsias generalizadas, o valproato é uma excelente opção. Não todas, claro, mas para grande parte, principalmente as idiopáticas generalizadas, o valproato funciona, que é uma beleza. Qual que é o grande problema? Se for uma menina adolescente em risco de gravidez, eu tenho que tomar cuidado com esse valproato. A minha primeira escolha talvez deixe de ser ele pelo risco da teratogenia que ele traz consigo, e aí o levetiracetam vira uma boa opção. Então, menina adolescente, a gente parte para a segunda linha, que é o levetiracetam. Próxima epilepsia, vamos falar aqui de espículas centrotemporais, ou a antiga epilepsia rolândica. Aqui eu já estou te falando de uma epilepsia que é diferente da mioclônica juvenil em alguns aspectos. Primeiro delas, ela acontece no paciente escolar. Então é o paciente mais novo. Eu falei na primeira adolescente, aqui é o paciente com 8, 9 anos abrindo uma EPI. Como que ela acontece? Acontece durante o sono e elas são focais. Ao passo que aqui eu falei de epilepsias generalizadas, de crises generalizadas, aqui eu estou te falando de uma crise que é focal. Focal de uma região específica.
orofaríngea. A descrição clássica da aceno temporal são clonias do canto da boca, disartria, cialorreia, e isso tradicionalmente vai acontecer no período da noite, no período do sono, e crises tônico-clônicas generalizadas podem acontecer também. Combinado? O eletroencefalograma, a epilepsia leva o nome por conta do achado do eletro. Eu consigo observar as minhas espículas na região centro-temporal. Bilateral, pode acontecer hora de um lado, hora do outro, às vezes são espículas com grande amplitude, e eu consigo observar isso. O que é importante dessa epilepsia? Aliás, das duas. Aliás, das três que eu vou falar aqui. Nenhuma delas são encefalopatias epilépticas. Então, elas não vão cursar com regressão do desenvolvimento, com deficiência intelectual importante. Então, essa criança segue a vida dela. E é tão importante entender isso que, como são crises que geralmente acontecem de maneira rara, não acontece toda noite, não é frequente, inclusive se começar a acontecer de maneira muito frequente, opa, provavelmente meu diagnóstico está errado. Por causa disso, o tratamento nem sempre é necessário. Se por acaso eu optar por um tratamento, fármacos focais entram como uma boa opção, como por exemplo, a carbamazepina, a oxcarbazepina, a própria lamotrigina pode entrar aqui. Combinado? Terceira grande síndrome que eu queria comentar com vocês, a epilepsia, a ausência da infância. Eu tô te falando, tem dois tipos de ausência, a ausência da infância e a ausência juvenil. A que mais cai, a que você mais vê, é a ausência da infância. E a ausência da infância vai acometer, assim como as espículas centrotemporais, um paciente escolar. Um paciente que vai começar a ter múltiplos apagões. Ele faz apagões muito breves, ele sai do ar, literalmente, vai para qualquer outro canto, se você chama ele não vai te responder, mas em pouquíssimos segundos, em 3, 5, 10 segundos ele volta, como se nada tivesse acontecido. Às vezes ele para no meio de uma frase e ele volta exatamente da metade da frase que ele parou. Então isso é importante da gente entender, até porque pode fazer diagnóstico diferencial, por exemplo, com TDAH. Ah, o paciente não está indo bem no colégio. Pô, é porque ele não está prestando atenção ou é porque ele realmente apaga e pega a matéria toda picada e não consegue entender do que está se tratando, o que o professor está falando? Então isso é importante da gente entender. O eletroencefalograma é um eletro classicaço. Eu vou ter ponta-onda ou espícula-onda. Espícula e ponta é a mesma coisa, é aquele puc. É uma coisinha que você espeta o dedo no seu eletroencefalograma. Generalizada, então assim como a mioclônica juvenil, a ausência é uma epilepsia idiopática generalizada, diferente das espículas centrotemporais, que vai acometer ali por volta de 3 Hz. Então eu tenho em 1 segundo 3 pontas-ondas. Eu consigo observar isso bem no eletro. A Unicamp não costuma cobrar tanto a imagem do eletro, mas estou te falando aqui. 3 Hz é a média, geralmente é de 2,5 a 4 Hz, e se eu hiperventilo esse paciente, geralmente eu deflago a crise se ele não tiver medicado. Qual é o tratamento ideal? Assim como eu falei no primeiro caso, é uma epilepsia idiopática generalizada, valproato cai como uma luva, e eu posso fazer a etossuximida também. Pensar especialmente em meninas e adolescentes, que eu não posso fazer o valproato, a etossuximida aí pode considerar, mas às vezes a gente acaba indo para outros tratamentos, mas o valproato de maneira nenhuma por conta justamente da teratogenia. E para a gente finalizar, o ESES. Joana, ESES não é uma das síndromes epiléticas mais comuns, de fato não é, mas a Unicamp já cobrou e eu queria que você tivesse uma ideia. O que é ESES? É o estado de mal epilético no sono. A forma como ele vai aparecer para mim no eletroencefalograma determina um outro nome dessa crise, que é a ponta-onda contínua no sono. O que eu quero dizer? Eu faço um eletro em sono, eu tenho ponta-onda contínua. Em toda lá o meu eletro pode ser focal, pode ser generalizado, e isso aqui configura um estado de mal epilético no sono. Eu tenho descarga o sono inteirinho. Isso aqui vai acometer principalmente pré-escolares e escolares, ali por volta dos 5, 6 anos de idade. E aqui, diferente das outras que eu estou comentando, isso é uma encefalopatia epiléptica. Então eu tenho regressão, eu posso ter crises diferentes, eu posso ter regressão principalmente de comportamento, a criança pode ficar muito mal do comportamento e do cognitivo. Então é diferente das outras que eu estou te comentando. Esse eletro é clássico, a ponta-onda contínua no sono não REM, geralmente ali no estágio 2 do sono, o sono ali está começando a ficar mais lentificado, e o tratamento é variável, vai depender aí do que eu consigo fazer para essa criança. Normalmente você não controla com
poucas drogas. Geralmente é um tratamento polimedicamentoso e às vezes é tão refratário que eu tenho que partir para outras coisas mais exigentes. Por exemplo, dieta cetogênica, por exemplo, pulsoterapia, terapia com imunossupressão, às vezes pode ser necessário num ESIS da vida. Combinado? Então, o que é importante de você entender nessa tabela aqui? As espículas centrotemporais têm crise durante o sono. O eletro aparece também durante o sono. E se eu começo a ter alguma coisa esquisita, eu acho que é uma espícula centrotemporal que está evoluindo com regressão, eu tenho que considerar outras coisas que acontecem durante o sono e que podem ser encefalopatias epilépticas, como, por exemplo, o ESIS. Ok? Para a gente falar um pouquinho agora das drogas, eu quero te falar agora das principais medicações que a gente tem. Quando eu falo do valproato, qual a indicação, a grande indicação do valproato? Epilepsias generalizadas. EAJ, então epilepsia ausência juvenil. EAI, ausência da infância também. EMJ, então mioclônica juvenil, vai entrar aqui o Depaquene, o valproato, como uma grande droga. De efeitos colaterais, isso aqui é importante, tá? O valproato, ele deve ser feito em uma criança que tem uma periodicidade ali no teu consultório. Ele tem risco de efeitos colaterais muito graves. Então, eu tenho que ter uma família minimamente ciente do que pode acontecer. Eu posso ter ganho de peso, eu posso ter intolerância gastrointestinal, eu posso ter uma hepatotoxicidade importante, trombocitopenia, é uma coisa que a gente vê muito, então plaquetopenia, plaqueta cai, a gente observa, síndrome dos ovários policísticos, pancreatite, olha como a coisa pode ficar bastante grave. Então, muito cuidado com o valproato, ele pode ter muitos outros efeitos colaterais além desses, esses são os mais comuns. E a especificidade que eu quero que você leve para a sua prova é que ele tem um altíssimo risco de teratogenia. Então, não é para ser indicado se existe qualquer mínimo risco da sua criança engravidar. Tem gente que não indica para nenhuma menina em idade fértil, tem gente que, com muito cuidado, com uma família muito bem orientada, com o uso de anticoncepcionais, acaba indicando. Mas muito, muito, muito cuidado sobre isso. A outra medicação que eu queria falar com vocês é o levetiracetam. O que é o levetiracetam? Eu falei isso em aula para quem assistiu essa aula ali que a gente fala de drogas ali, de fármacos anticrise. O levetiracetam, ele é o primo rico do valproato. Ele é um valproato com menos efeito colateral, que deu muito certo, porém ele também é mais caro. Ele geralmente é considerado uma segunda linha para as epilepsias generalizadas, de grande efeito colateral que eu quero que vocês dominem. Ele tem sintomas psiquiátricos. Então, em um paciente que já tem ali algum transtorno comportamental, já tem uma depressão, eu tenho que tomar cuidado, tá? Ele pode piorar a depressão, ele tem relatos aí de ideação suicida e ele pode piorar a agitação do meu paciente. Então, nesse tipo de paciente, cuidado, mas ele não tem todos os outros do Depaquene. Então, muito atenção aqui. E de especificidade, eu tenho que tomar cuidado com uma coisa. O levetiracetam, diferente do valproato, ele tem a eliminação primariamente renal. Então, para hepatopatas, por exemplo, eu tenho um paciente epilético que fez um CASAI, uma cirurgia de CASAI, eu tenho um paciente epilético que tem qualquer transtorno aí hepático, ele é uma boa medicação. Se ele por acaso transplantou rim, se ele por acaso... Rim não, perdão, se ele transplantou fígado, alguma coisa, o levetiracetam entra como uma boa opção. São poucas as medicações que são primariamente renais. Então, principalmente o levetiracetam e o topiramato, e a teratogenia dele é mais baixa do que o do valproato, por isso a gente acaba preferenciando ele em meninas adolescentes. E para a gente finalizar, a lamotrigina. Quem é a lamotrigina? A lamotrigina é uma medicação, ó, excelente. Ela é, na realidade, um inibidor de canal de sódio, e se a gente pensasse nisso, eu pensaria principalmente nos outros inibidores de canal de sódio, por exemplo, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, que são boas drogas para crises focais. Só que a lamotrigina vai além. Ela, além de inibir um outro tipo de canal de sódio, ela parece ter alguns outros efeitos, porque ela funciona também para algumas epilepsias generalizadas. Então, para ausência, por exemplo, que é um tipo de crise que eu não posso fazer carbamazepina, oxcarba e fenitoína, porque piora, eu posso até gerar um estado de mal de ausência, na lamotrigina isso não é a mesma coisa. Eu posso tentar fazer, ela é segunda linha para ausência e ela é muito boa para crises focais. E algumas pessoas fazem lamotrigina até para EMJ, a epilepsia mioclônica juvenil. Então ela tem um amplo espectro, ela é uma excelente medicação. O que a gente tem que ficar de olho aí de efeitos colaterais é principalmente questões alérgicas. Então começou um rash, começou alguma coisa ali esquisita, suspende. Steven Johnson é o nosso terror, tem que começar bem pequenininho as doses e ir aumentando gradativamente, e ela pode dar ataxia também. Para finalizar, ela pode piorar mioclonias
e ela também tem menor teratogenia. Combinado? Vamos voltar para a nossa questão agora que ficou um pouco mais fácil. A nossa criança parece ter qual tipo de síndrome epilética? Ora, mioclonias de manhã, crise tônico-clônica generalizada durante uma festa, sei lá se era uma festa noturna, ela estava privada de sono, piora com resposta fotomotora, ele tem resposta fotoparoxística, e tem polipontas, poliespículas. Isso é uma EMJ, uma epilepsia mioclônica juvenil, numa menina adolescente. Eu vou começar a droga de primeira escolha, que é o valproato? De maneira nenhuma. Às vezes a questão é até boazinha e fala que ela tem um namorado e que ela já tem vida sexual ativa, e menos ainda. Carbamazepina é uma droga que comumente piora mioclonias, não vou fazer em epilepsias generalizadas, não faz nem sentido. Fármaco anticrise não está indicado, não comentamos isso. Eu falo que existem algumas síndromes que a gente pode não fazer medicação, EMJ não é uma delas. Vamos para a nossa segunda escolha, que é o levetiracetam. Para a gente finalizar com a nossa dica padrão ouro, menina em idade fértil valproato, vou falar pela terceira vez. Não! Próxima dica, inibidores de canal de sódio, fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, piora a ausência e piora a mioclonia. Eu quero que você fique com a ideia de que a lamotrigina é uma exceção, principalmente para ausência a gente pode tentar. Em mioclonia, às vezes ela não atrapalha, às vezes ela piora, porque ela tem mais efeitos além da inibição do canal de sódio. Mioclônica juvenil, a EMJ. Eu vou pensar num adolescente que tenha abalos de manhã, sustos de manhã, desastrada pela manhã ou desastrado. E para a gente finalizar, opa, saiu esquisito aqui, mas é a rolândica. Epilepsia rolândica, e não rolância. São as epilepsias com espículas centrotemporais. Lembra da criança que tem cialorreia e clonias de boca durante o sono, para a gente não esquecer e mandar bem na nossa prova. Um beijo e até a próxima. Fala galera, vamos juntos aí para mais uma revisão do R+. Eu sou a Marcela Gonçalves, pediatra pela Santa Casa de São Paulo, atualmente R5 aí na Neuropediatria da Santa Casa de São Paulo, e hoje vamos conversar sobre a nossa querida Unicamp. Vamos analisar então um pouquinho de algum dos focos mais prevalentes. Notamos, né, que sobre questões de acometimento do sistema extrapiramidal, encontramos 7 questões nos últimos anos. E sobre ataxias também, um tema que é muito relevante para a Unicamp, encontramos 4 questões. Então, esses vão ser os temas que a gente vai conversar hoje aqui na nossa revisão. Trazendo então no primeiro foco desordens genéticas e erros inatos do metabolismo, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aqui. Então, um lactente do sexo masculino de 4 meses vem apresentando um quadro de vômitos recorrentes, evoluindo para hipotonia e perda do sustento cefálico. No exame físico, a gente percebe que ele tem uma postura de distonia, associado à liberação piramidal e alteração do padrão respiratório. No exame, a gente nota então que ele tem um aumento, né, simétrico nas sequências de T2 nos gânglios da base e tem um líquor com lactato aumentado, e a banca pede qual seria o nosso diagnóstico. Mas calma que a gente vai resolver essa questão juntos depois da revisão. Então, o primeiro tema que a gente vai conversar é sobre então a acidúria glutárica do tipo 1. Ela pode aparecer para você em relação às nossas questões, então vamos dar uma revisadinha. Ela ocorre devido à deficiência da glutaril-CoA desidrogenase, levando a um aumento do ácido glutárico. E o que isso acaba acontecendo, né? Nós sabemos que ela é uma desordem autossômica recessiva e geralmente é um quadro que se abre após a introdução alimentar. Mas por quê? Né? Porque é um momento onde a gente vai ter um aumento da ingesta de proteínas, onde pode acabar levando às crises distônicas. Então fiquem atentos em um paciente que acaba abrindo o quadro de descompensação por volta de 6 meses a 8 meses de vida. Um ponto importante é lembrar sobre o teste do pezinho, que nós conseguimos pegar essa doença aí na nossa triagem, então a tendência é que a gente não veja essas descompensações, né, dessas crises distônicas que a gente acaba vendo na literatura. E qual que vai ser o quadro clínico característico? Uma criança que tem perda dos marcos motores, faz as crises distônicas, que muitas vezes podem ser confundidas como crises, né, epiléticas, e também faz uma macrocefalia. E, né, a imagem característica vai te ajudar muito na hora da prova de saber diferenciar qual é o nosso diagnóstico diferencial.
Aqui a gente espera ver uma atrofia na região frontotemporal com um espaço subdural alargado e após as crises distônicas a gente pode ter uma lesão nos núcleos da base, principalmente em putamen e caudado. E um outro ponto muito importante é lembrar sobre o diagnóstico dos ácidos orgânicos urinários, onde vai ter tanto aumento do ácido glutárico como também pode ter aumento, né, do ácido 3-hidroxiglutárico, por, né, a cascata tá ali se acumulando. E lembrar que o tratamento vai ser feito com uma dieta hipoproteica e a reposição da L-carnitina. Gostaria que a gente se atentasse então a essa imagem, onde a gente percebe que aqui existe então a atrofia, como a gente falou, né? Existe a atrofia frontal e a atrofia temporal, associado também a um acometimento dos núcleos da base. Então, como a gente já havia conversado, e lembrar-se que, né, quando é uma lesão simétrica, nós temos que pensar ativamente em um quadro aí, né, de uma desordem ou um erro inato do metabolismo, uma questão genética, então a gente tem que investigar. Essa imagem ela é muito característica, então fiquem atentos caso apareça algo semelhante, pensem sobre a acidura glutárica. Outra patologia que é muito importante e cai muito nas provas da Unicamp é a nossa síndrome de Lee. Ela é uma encefalopatia necrosante subaguda e uma doença mitocondrial, e aqui realmente é muito importante esse grande contexto. E qual que é o quadro clínico, né? Geralmente uma criança que tem um quadro de hipotonia, faz distonia e coriotetose, pode ter um, pode ter o outro, porque a gente tem aí o acometimento dos gânglios da base, vai ter um comprometimento cognitivo, pode ter convulsões e uma oftalmoparesia. Aqui, o grande pulo do gato para você nas questões pode ser também uma ausência de reflexos osteotendíneos com Babinski presente, ou seja, um exame neurológico que é muito discrepante, porque se a gente pensa num sinal aí piramidal, a gente esperaria ter tanto um aumento dos reflexos quanto o Babinski. E aqui é como se fosse um quadro praticamente misto, então lembre que tem essa discrepância no exame neurológico. Outro ponto importante são as lesões simétricas, principalmente aí no putamen, pode fazer lesão tanto em tronco encefálico e tanto em medula espinhal. Então é um fator aí para a gente, né, ficar ligado na hora da prova. E um outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer é a questão aí da relação do lactato. Então, lembrar que nas doenças mitocondriais a gente tende a ter um aumento de lactato. E aqui vai ter um pico de lactato tanto no sangue e quanto no líquor, que vai ajudar a nortear o nosso raciocínio. Trazendo algumas imagens para vocês, então a gente percebe, né, que existe sim aqui o hipersinal quando a gente fala do tronco, a gente percebe que existe, né, a alteração nos gânglios da base, então são imagens muito características que podem aparecer para vocês na hora da prova, então fiquem atentos, principalmente quando pega putamen e quando pega tronco encefálico, tá? E, né, em relação aos NBIAS, ou seja, as nossas doenças por acúmulos de ferro no nosso sistema nervoso central. A mais comum, então, é a nossa querida PECAM, que é uma autossômica recessiva, onde existe a mutação do gene PANC2, e ela acaba fazendo o quê? O acúmulo de ferro no globo pálido e na substância negra. O quadro geralmente se inicia com uma dificuldade de marcha, levando, né, a uma distonia progressiva, declínio cognitivo, disfonia, disartria e pode também haver uma coriotetose. Achado oftalmológico, né, quando a gente manda para o fundo de olho, pode haver uma retinopatia pigmentária associada e também na imagem, né, essa imagem ela é muito clássica, que é o sinal do olho de tigre, e a gente vai vê-la, mas é lembrar que por que acontece essa imagem, né? Existe uma hipointensidade central, né, que vai ser circundada por gliose e edema no globo pálido. Então, o que na verdade faz a alteração, que chama atenção, que brilha o nosso olho, é realmente essa imagem que é circundada por um edema e que tende a ir piorando conforme vai se passando o tempo. Então, quando a gente vai analisar, né, a gente percebe que aqui existe realmente uma área que está
praticamente como se tivesse com um hipersinal e no meio pintado com uma canetinha preta. Essa canetinha preta é realmente o sinal que mostra, né, a gliose, ali toda a região de edema, e no meio ali, né, mostrando a deposição do ferro, tá bom? E é muito característico em prova. Outro ponto muito importante que pode aparecer para vocês é a respeito do kernicterus, ou seja, uma doença que até, né, muitos tempos atrás tinha, né, uma importância em relação a diagnóstico precoce e uma preocupação em ter uma icterícia por levar aí níveis elevados e não ter um tratamento adequado. Hoje, né, a gente sabe que existe, mas está muito menos prevalente em relação à complicação de uma icterícia neonatal não tratada. E nós temos que lembrar que o kernicterus ele é causado, né, pela impregnação de uma bilirrubina indireta, ou quando o nosso bebê atinge aí valores maiores que 20, né, e ele vai levar uma neurotoxicidade. O quadro clínico, geralmente na forma neonatal, ou seja, quando o bebê acaba de ser acometido, vai tender a ter uma letargia e uma hipotonia, enquanto, né, aos 6 meses existe como se fosse uma virada de chave em que o bebê começa a apresentar sinais, né, de um quadro clínico como uma paralisia cerebral distônica, ou seja, um PC distônico, associado a uma perda auditiva neurosensorial, uma oftalmoplegia supranuclear, ou seja, um olhar fixo para cima, e uma coisa que pode aparecer na sua prova e que às vezes passa batido é o desgaste do esmalte dentário. Então, fiquem atentos a essas dicas que a questão pode te trazer. Também lembrar que, né, vão existir lesões bilaterais no globo pálido, onde vai haver um hipersinal em T2, e a gente realmente consegue ver isso na imagem, e lembrar que a prevenção é com a fototerapia e com a exossanguíneo transfusão quando indicado. Então aqui a gente tem, né, a nossa imagem mostrando, quando a gente vai analisar, que existe realmente, né, uma hiperdensidade na região do globo pálido, mostrando que a gente tem aí a impregnação simétrica de ambos os lados. E voltando agora para a nossa questão, quando a gente vai reler, né, então a gente percebe que existe um bebê de 4 meses que tem uma hipotonia. No exame ele tem sinais de distonia com sinais de liberação piramidal. E quando a gente vai analisar a nossa imagem, tem, né, um hipersinal em região de gânglios da base e o lactato aumentado. Como a gente já havia trazido na revisão, lactato aumentado sugere uma doença mitocondrial. E aqui a nossa primeira hipótese vai ser a síndrome de Lee, certo? E o que a gente não pode deixar de levar para casa são essas pequenas dicas que podem te ajudar na hora de ver uma questão. Então, macrocefalia com crise distônica, pense na acidura glutárica do tipo 1. Lesões simétricas em núcleos da base, associado, né, a um quadro de, por exemplo, um lactato aumentado em líquor e nível sérico, pensar em Lee. Eye of Tiger, né? Então, os nossos olhos de tigre, lembrar de Pecan, e a tetose com surdez pós-icterícia, lembrar do kernicterus. Assim, a gente consegue matar algumas questões que podem aparecer na sua prova sobre, né, as doenças que acometem o sistema extrapiramidal. Trazendo um pouco para vocês agora sobre neurogenética e doenças neurodegenerativas, aqui a gente vai conversar sobre ataxias. Então, né, vamos dar uma olhadinha nessa questão que caiu aí recentemente em 2025. Um menino de 9 anos com uma história de incoordenação e quedas frequentes há 3 anos, ou seja, está progredindo. No exame, a gente percebe que ele tem sinais, né, de uma dismetria, um Babinski bilateral e um teste de Romberg positivo, com uma marcha com base alargada. No exame, né, a gente percebe que a ressonância dele é normal e a banca pede para a gente pensar qual seria a nossa principal hipótese. Aqui o que chama atenção, né, é um quadro que tem um acometimento cerebelar com um quadro de um sistema nervoso central, né, de primeiro neurônio. Ou seja, né, tem alguma coisa ali que está pegando os dois e tem uma imagem normal. Vamos conversar um pouquinho sobre a nossa revisão e aí a gente volta para conversar sobre essa questão. Então, a primeira doença que eu queria que vocês, né, revissem comigo é a ataxia telangiectasia. Lembrar, né, que é uma forma autossômica recessiva, onde vai ter aí a mutação no gene ATM. Pode cair em prova, então guardem esse gene porque ele é muito importante aí na hora da gente fazer as nossas questões.
O quadro clínico, geralmente, ele tem um início entre 2 e 3 anos de idade. A criança, ela faz, então, né, uma ataxia progressiva e quando você vai examinar, você repara que existem telangiectasias oculocutâneas. Então, aqui é realmente um grande pulo da questão, é você olhar, né, a parte do olho, a parte do ouvido e procurar se existem as telangiectasias. Lembrar que não ter a telangiectasia pode acontecer também, não é para ser descartado por não ter. Também pode acontecer, né, um risco aumentado tanto para tumores e também para infecções de recorrência. A gente sabe que os nossos pacientes com ataxia telangiectasia têm uma alteração no contexto geral de imunoglobulinas, ou seja, ficam doentes com frequência e também tem aí uma desregulação da via tumoral. Por isso que é muito importante a gente pensar, né, primeiro na ressonância, olhar que vai ter uma atrofia cerebelar e em segundo a gente pedir uma alfa-fetoproteína, porque nos casos de ataxia telangiectasia vai ocorrer um aumento da alfa-fetoproteína e aqui é muito importante para o diagnóstico. Outro ponto importante que pode ajudar no rastreio, como a gente já havia conversado, são as deficiências de imunoglobulinas. Então, diante da suspeita, solicitar as imunoglobulinas para realmente ver se o paciente tem uma alteração. E o tratamento, né, infelizmente é de suporte. Nós não temos ainda nenhum fármaco aprovado em território brasileiro, existem níveis de pesquisa, mas aí é realmente suporte, tá bom, gente? Trazendo para vocês para a gente realmente bater o olho e lembrar do cara crachá, as telangiectasias que podem estar presentes tanto aí na região de esclera, tanto no pavilhão auricular, ou às vezes realmente na boca, dentro ali na cavidade oral, ou até mesmo pode fazer, né, que a gente fala telangiectasias mais espalhadas. Não é tão comum, quadros mais, a gente fala, mais brandos, né, que você percebe muito discretamente, são os que acabam aparecendo pra gente num contexto geral aí, mas vale ressaltar essa importância. Outra questão aí que pode aparecer para você é sobre a ataxia de Friedreich, está muito em alta e é uma das minhas apostas para esse ano aparecer em prova. Então vamos dar uma olhadinha com carinho nessa doença que eu tenho um feeling que vai aparecer. Então é uma doença né, tem uma herança autossômica recessiva em que tem uma mutação com expansão de trinucleotídeos, né? Vai fazer uma alteração no GAA, no gene, né, FXN. Então, guardem o gene e lembrar que ele está no cromossomo 9. Um ponto importante é que, como é uma mutação de expansão, não vai aparecer no exoma, não vai aparecer em exames aí sem ter a análise com o método de expansão. Então, fiquem de olho porque realmente é um teste que precisa ser pedido separado, tá? Quadro clínico, então, né? Lembrando que ele acontece geralmente na infância ou na adolescência, a abertura do quadro, por mais ou menos por volta de 5 a 15 anos, levando, né, uma ataxia progressiva. Geralmente é o primeiro sintoma que marca a doença. Faz então uma história de instabilidade de marchas, quedas frequentes, até que a criança começa a evoluir com alterações musculoesqueléticas, onde o paciente faz, né, uma alteração que faz o pé cavo, ou seja, o pé acaba fazendo aquela queda, não sustenta mais, e a escoliose. Escoliose é realmente um grande achado, né, da doença e pode aparecer para você no meio das questões, então fiquem de olhos nesses sinais porque chamam a atenção. E realmente, né, pode evoluir com algumas alterações sistêmicas, como por exemplo a cardiomiopatia hipertrófica e diabetes, né? Lembrando que aqui é o que vai realmente fazer você acertar a questão, os sinais no exame neurológico. Então, o nosso paciente ele vai ter uma perda de sensibilidade vibratória e propriocepção, ele vai ter o sinal de Rumberg positivo, ou seja, você vai pedir para ele fazer, né, a prova de Rumberg, fechar os olhos, estender as mãos e ver, né, se ele consegue e vai ter alteração. Geralmente é um paciente que quando ele vai andar ele acaba batendo os pés por conta da alteração de propriocepção, vai ter uma discrepância também no exame neurológico, vai ter uma arreflexia de membros inferiores com sinais aí, né, também de primeiro neurônio, ou seja, do primeiro neurônio motor com Babinski presente, vai fazer dismetria e uma marcha com base alargada. Ou seja, parece que pega, né? Então, quando você está vendo aquele paciente, ele parece ter um exame misto e um exame totalmente discrepante. Então, quando a gente vai olhar, viu um paciente que está atáxico, com arreflexia,
tem um Babinski positivo e sensibilidade alterada, principalmente a propriocepção, pensem na ataxia de Friedreich, tá certo? O diagnóstico, então, é o teste de expansão de trinucleotídeos. Tem que ficar claro que não vai ser coberto no exoma, então pode acabar caindo para vocês na prova. E um outro ponto importante, porque a minha aposta é que atualmente, né, não tem um tratamento na faixa etária pediátrica, mas temos novos estudos trazendo, né, um novo medicamento para o Brasil, em que está aprovado a partir de 16 anos. Então, pode ser que de alguma forma caia, né, para ser falado da doença por conta dessa medicação que está chegando no país agora. É quentíssima notícia. E a ataxia, né, de Machado-Joseph, a SCA3, é uma doença autossômica dominante que faz a mutação no gene ATXN3 e também está relacionada a uma doença de expansão. Aqui a expansão vai ser do trinucleotídeo CAG, ou seja, também uma doença que vai ter que ter, né, um teste que não vai pegar no nosso convencional, o nosso querido exoma, precisa fazer os testes com o diagnóstico com análise dos genes para expansão de trinucleotídeos. Quadro clínico, né? Então, ele é uma doença mais tardia. A banca da Unicamp, ela gosta de falar sobre Machado-Joseph porque é a SCA, né, é a SCA mais comum no Brasil, ela tem uma importância no nosso diagnóstico, mas ela é um diagnóstico mais tardio, ela costuma aparecer entre 3, né, 30 a 40 anos, terceira e quarta década de vida. Também começa com um quadro, né? Geralmente abre um quadro inicialmente de ataxia. Desequilíbrio faz uma diplopia e nistagmo e evolui então com uma disartria, disfagia, espasticidade. Pode pegar, né, fazer distonia, sinais de parkinsonismo. Então aqui fica, né, aquelas dicas de questão. Paciente que está, né, com uma ataxia e tem sinais parecendo que faz um quadro de parkinsonismo, tremor, rigidez, uma bradicinesia, pensar numa SCA3. E no quadro oftalmológico, uma oftalmoplegia progressiva e a retração palpebral também podem aparecer na sua prova e cair de alguma forma. O diagnóstico, né? Então, na ressonância, a gente pode ter uma atrofia cerebelar e do tronco cerebral, e quando a gente vai analisar, temos que pedir o teste de expansão de trinucleotídeos e atualmente não temos tratamento. Voltando para a nossa questão, então aqui, como a gente já reviu as nossas grandes, né, nossos grandes diagnósticos, um menino com 9 anos, ou seja, a história parece na nossa faixa etária que pega para ataxia de Friedreich, mas vamos continuar lendo. Há 3 anos ele começa um quadro, né, atáxico, onde ele tem uma dismetria, um sinal de Babinski presente e um Humberg positivo. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que lembrar realmente que Friedreich faz essa discrepância no exame neurológico e tende a ter uma ressonância de crânio normal. Aqui, né, como a gente já havia conversado, tanto a ataxia telangiectasia e a doença de Machado-Joseph vão fazer atrofia cerebelar e a xantomatose cerebrotendínea também faz alteração de sinal, né? Então não teria uma ressonância normal. A única doença contemplada que faria sentido é a ataxia de Friedreich e o quadro clínico também muito sugestivo e a idade também. A banca aqui foi bem parceira. Quando a gente revisa aí todo o nosso quadro de diagnósticos diferenciais, faz sentido realmente marcar a alternativa C. Então, para a gente fechar com chave de ouro, a nossa dica para levar para casa é essa tabelinha que contempla os nossos grandes diagnósticos diferenciais. Não podemos esquecer, então, que na ataxia de Friedreich, uma doença de expansão, onde vai ter alteração do gene FXN, lembrar que a imagem ela é normal, então isso vai ter um diagnóstico diferencial, e a discrepância no exame neurológico, propriocepção presente, né, alteração de propriocepção com um Humberg positivo. Além disso, uma arreflexia e Babinski positivo, né, presente. Na SCA3, que é muito comum, faixa etária mais longe, então adultos jovens, lembrar que também é uma doença de expansão com o gene, né, da ATXN3, e o ponto importante é que a ressonância vai fazer atrofia cerebelar e de tronco, e um ponto importante na questão, quadro de ataxia e sinais de parkinsonismo podem aparecer na sua questão. E a ataxia telangiectasia, a alteração do gene ATM, crianças, né, entre 2 a 3 anos,
quadro marcado de telangiectasia, a ataxia e infecções recorrentes podem aparecer na sua prova. Nos marcadores, né, a gente percebe que vai ter então uma alfa-fetoproteína elevada, pode ter alteração das imunoglobulinas, ou seja, uma diminuição delas, e a nossa ressonância vai ter então uma atrofia cerebral progressiva. Certo, gente? Então era isso que a gente tinha para conversar hoje. Vamos junto para as próximas. Um beijo! Já conversamos aqui um pouquinho de EPI, agora vamos conversar sobre neuromusc, doenças neuromusculares na Unicamp. Esse é um assunto que cai menos do que EPI, tá? Cai mais ou menos ali, bem mantido, 3 questões por ano. Isso especificamente, né, falando, cai mais especificamente na parte de R mais de neuro, mas de vez em quando cai no R normal também, no R mais geral de pediatria. Então vamos começar com uma questãozinha de 2023 sobre um menino de 6 anos de idade que tem quedas e dificuldade para correr. Os sintomas começaram aos 3 anos de idade. E quando a gente observa o exame físico, tem uma hipertrofia de panturrilha, uma lordose leve, então, né, tem inclinadinha aqui para frente, e uma dificuldade de se levantar rapidamente do chão, demonstrando ali uma fraqueza, principalmente, né, de cintura, às vezes de cintura mais pélvica. Seu nível de CPK está significativamente elevado. Diante disso, qual o diagnóstico mais provável? Na letra A eu tenho uma distrofia miotônica, na letra B eu tenho a AME, a atrofia muscular espinhal, na letra C a distrofia muscular de Duchenne e, por fim, na letra D eu tenho a miopatia nemalínica. Vamos falar um pouquinho do que mais cai na Unicamp. Eu quero entrar na parte da distrofia muscular de Duchenne, quero falar de doenças neuromusculares e, especificamente, como que isso acomete o meu músculo. Então, eu estou te falando de doenças musculares no geral, e a primeira coisa que eu quero comentar, quando eu tenho um acometimento de músculo, eu tenho 2 acometimentos diferentes. Eu posso ter um acometimento que a gente chama de distrófico, que é um acometimento em que eu tenho uma maior degeneração dessas células, dessas fibras musculares, num sentido de elas morrem mais fácil e elas se regeneram de uma maneira mais tosca, digamos assim. Eu tenho mais lipossubstituição, eu tenho mais substituição por fibrose, esse é o padrão distrófico. Então, não só o meu músculo diminui, como ele dá lugar para outras coisas. Ao passo que eu tenho um padrão que a gente chama de miopático. O padrão miopático, eu tenho alguma doença, algum defeito qualitativo, geralmente, desse músculo, em que a qualidade dele não está tão boa. Ele não se contrai tão bem assim, ele tem uma fraqueza, mas eu não tenho esse padrão de degeneração da distrofia que vai me trazer. Entendeu? Fez sentido mais ou menos? Então, tradicionalmente, o que eu mais observo? O padrão distrófico é um padrão que é classicamente um padrão que vai degenerando. É uma doença que é progressiva. Ao passo que a miopatia pode ser progressiva ou não. Se eu tenho uma miopatia que eu não consigo controlar, eu posso ter uma fraqueza progressiva, eu posso ter várias coisas. Mas o grau de atrofia, o grau de substituição da distrofia vão ser mais importantes. E quando a gente fala da distrofia, tem vários tipos de distrofia. A distrofia muscular de Duchenne é o principal deles. Eu tenho justamente esse padrão de afilamento muscular com um padrão de substituição, um maior espaçamento entre as fibras, uma diminuição das fibras, e isso vai ser clássico ali com aquela substituição do padrão distrófico. Então, falando de Duchenne, quando que eu vou suspeitar da distrofia muscular de Duchenne? Isso vai aparecer para mim principalmente quando eu tenho alguns quadros aí para eu pensar. Se eu tenho um atraso de marcos motores, distrofia muscular de Duchenne tem que pipocar na minha cabeça. Distrofias no geral, paciente que demorou para andar, paciente que demorou para sentar. Se eu tenho uma fraqueza que vai piorando e começa geralmente ali a ser notada mais ou menos nos glúteos, como isso vai aparecer para mim? O paciente tem dificuldade de se levantar, o paciente tem dificuldade de subir escada. Quando ele vai marchar, quando eu avalio, ele tem aquela marcha que rebola, a marcha miopática. O paciente não consegue ficar num pé só. Eu sei que você não está vendo nada, mas eu estou fazendo tudo isso aqui embaixo, tá? Então, eu estou te imitando para você entender como que essa fraqueza de glúteo vai aparecer para mim. Isso começa no glúteo, mas vai se prolongando para outros grupamentos musculares também. Quando eu falo de dificuldade de levantar, eu tenho um achado clássico da distrofia muscular de Duchenne e de outras fraquezas musculares. Gowers, levantar miopático de Gowers, não é um padrão específico de distrofia de Duchenne, de DMD. Eu tenho Gowers, uma fraqueza por uma miopatia, por uma outra distrofia. Então, qualquer coisa que gera fraqueza de glúteo vai me gerar isso, não é patognomônico de Duchenne. Como que é esse levantar miopático de Gowers? Assim, o meu paciente não levanta do chão como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Primeiro, ele se vira em 4 apoios,
depois ele alarga a base, como a letra B coloca aqui pra gente, depois ele começa a se escalar, até ele conseguir ficar em pé. Conforme a doença vai progredindo, meu paciente não consegue nem mais se escalar. Ele precisa se apoiar em alguma coisa que está próxima para ele conseguir, com o braço, compensar a fraqueza de cintura pélvica que ele tem. Então esse é o levantar miopático de Gowers, que de novo, não é patognomônico de Duchenne, mas é uma boa dica para a gente pensar. Eu tenho um padrão clássico de, aí sim, mais compatível com Duchenne, também não é patognomônico, mas é mais comum de eu observar, que é o que a gente chama de uma pseudohipertrofia de Duchenne, de panturrilhas, perdão. Como é que eu vou observar isso? Eu olho a batata da perna do meu paciente, é uma batata gorda, parece uma batata malhada. Eu já peguei pacientes que, coitados, uma das principais sintomas que eles manifestaram é que eles sofriam bullying no colégio porque eles tinham uma batata da panturrilha muito grande. E aí tinha os mais derivados apelidos, você pode imaginar a criatividade das crianças. Então a pseudohipertrofia, na realidade, é uma lipossubstituição e também uma fibrose dessa panturrilha por conta da morte muscular. Além disso, eu tenho uma elevação significativa de CK ou de CPK, mesma coisa, aquela enzima que é a creatina fosfoquinase, que é um marcador de lesão muscular, né? Eu tenho CK dentro das minhas fibras musculares, se o meu músculo se rompe, a CK sobe, sobe em rabdomiólise, sobe em outras situações e sobe também nas distrofias, principalmente. A CK não é tão elevada assim em miopatias, mas em distrofia ela sobe bastante, especialmente em Duchenne. E eu tenho, às vezes, como principal sintoma ou como início de suspeita, um aumento de enzimas que a gente considera como enzimas hepáticas, TGO, TGP. Mas a gente precisa lembrar que essas enzimas não estão presentes apenas no fígado, elas estão presentes a nível muscular também. Então eu posso ter um paciente que começa a suspeitar de uma distrofia muscular porque as enzimas hepáticas vieram aumentadas e um bom gastroenterologista já começa a achar aquilo esquisito se não tem mais nada para a gente pensar numa hepatopatia. O que mais que eu vou observar? Eu posso ter uma história familiar positiva. E aqui no Brasil é muito comum da gente observar, às vezes no Brasil e em outras partes do mundo também, de eu observar às vezes famílias com diversos pacientes acometidos por Duchenne, às vezes um tio, às vezes um avô que nunca foi diagnosticado, e aí os filhos começam a apresentar também. Isso tudo vai me fazer pelo menos levantar suspeitas de Duchenne, mas tem um critério obrigatório que eu coloco no final para você não esquecer. Você vai pensar em Duchenne com isso tudo no menino. É uma doença que é ligada ao X. Então eu vou esperar isso aqui em pacientes do sexo masculino. Se eu tenho uma prole ali que eu estou investigando, tem um irmão que é acometido, com uma irmã que é acometida, com uma mãe que é acometida, isso dificilmente vai ser Duchenne. Tá? Dificilmente não, para não dizer que não vai. Então, distrofia muscular de Duchenne é uma doença de meninos. Eu posso ter algum acometimento, uma fraqueza leve de mulheres, uma miocardiopatia em mulheres, mas não é o quadro que eu estou te descrevendo aqui. E essa doença vai progredindo, né? Eu estou te falando de uma distrofia, portanto, ela vai piorando. O que a gente espera do padrão clássico da distrofia muscular de Duchenne é que esse menino comece a ter dificuldades cada vez maiores em se levantar, em andar, em correr, até o momento em que ele tem uma perda de marcha e fica restrito à cadeira de rodas. Isso geralmente acontece por volta dos 10 a 12 anos de idade. O objetivo do tratamento é prolongar tanto a sobrevida, quanto a qualidade de vida, quanto o tempo de marcha desse paciente, mas isso geralmente é inevitável com as terapias que a gente tem hoje. A gente tem uma forma mais leve da distrofia muscular de Duchenne, que é a distrofia muscular de Becker, na qual eu tenho esse atraso, essa perda de marcha em idades mais avançadas, geralmente após os 20 anos de idade, ok? Como que eu vou fechar o diagnóstico de Duchenne, então? Isso aqui vai me fornecer a suspeita diagnóstica. E, atualmente, diante de uma suspeita clínica, eu tenho que dosar a minha CPK. Se eu não tiver, né? Se eu já tenho, beleza. Qual que é o normal? A CK, geralmente, aí nos laboratórios, ela vai até 200, ela vai até 300, como limite superior da normalidade. Na distrofia de Duchenne, eu tenho CKs muito aumentadas. Eu estou te falando aqui maior que 2.000, que seria já 10 vezes o valor de referência, mas o mais comum é a gente ver muito maior que 2.000. Eu já peguei CK de 30, de 50 mil em algum paciente e isso não está necessariamente ligado, não está ligado ao prognóstico do paciente. A CPK está só mostrando para mim que eu estou tendo uma morte celular importante, mas isso não quer dizer que o paciente vai ser mais grave, vai ser menos grave, e o esperado até é que conforme a vida vai passando, a CK até vai diminuindo um pouco, porque eu já tive muita degeneração muscular.
Ok, tem a suspeita clínica e tem uma CK muito aumentada. Parece Duchenne. Posso fechar o diagnóstico? Não. Meu diagnóstico geralmente vai se dar através do teste genético, ou um MLPA, ou um sequenciamento do gene da distrofina. A gente tem painéis de doenças neuromusculares, o importante é você saber que eu tenho que encontrar aquela mutação patogênica no gene da distrofina. Seja uma deleção, seja uma duplicação, seja uma mutação nonsense, alguma coisa vai acontecer que essa distrofina, que é a maior proteína aí do corpo humano, ela não está na conformação adequada ou com tamanho adequado, algo nela não está legal. E por causa disso, o meu músculo acaba se degenerando com muito mais velocidade do que deveria. Se por acaso esse teste genético vem negativo, seja porque a gente ainda não identificou aquela mutação, ainda, ou então é uma VUS, né, uma mutação de significado incerto, se isso acontecer, eu posso fazer como antigamente, não vou falar como os incas, que é desrespeito com os meus chefes, por exemplo, mas antigamente a gente fazia uma biópsia de músculo, a gente ainda faz, eu estou sacaneando aqui, mas a verdade é que se por acaso o teste genético vem negativo, e a minha suspeita é muito importante, a minha biópsia de músculo, eu coro ela, eu, né, marco ela para o gene da distrofina, e se por acaso não tem distrofina, essa biópsia é compatível com o diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne. Combinado? Falamos de suspeita clínica, falamos de investigação, falei um pouco da história natural da doença, agora vamos falar de tratamento. Confirmei o diagnóstico. Galera, antigamente a gente tinha poucas opções de como que a gente poderia tratar um paciente com distrofia muscular de Duchenne. Claro, né, que outras coisas que a gente vai fazer, orientação parental, aconselhamento genético, tudo isso é importante. E tem mais algumas coisas que eu vou comentar. Mas eu tenho que naquele paciente investigar se por acaso ele tem condição de fazer algum tratamento específico. Eu não vou entrar no mérito disso, que isso é muito específico até para uma prova de RMAs de neuropediatria. Mas eu tenho hoje alguns tipos de terapia genética e também terapia gênica que vão tentar reverter essa baixa produção de distrofina. Um dos exemplos mais claros disso é o Elevidys. O nome dele é bem mais difícil, esse é um nome comercial. É o único que tem no mercado atualmente. Ele está numa uma situação complexa, em que ele foi proibido pela FDA nesse ano, por isso que eu coloquei ele aqui, porque teve alguns óbitos associados com o tratamento, ele é uma terapia gênica, eu boto um vírus no corpo do meu paciente com um material genético que vai adentrar a célula muscular e vai começar a produzir uma microdistrofina, que não é a distrofina completa, mas é melhor que nada. Então o objetivo é esse, só que por conta dessa inserção viral, dessa carga viral, alguns pacientes foram a óbito. Então o Elevidys, temporariamente, está aí sob júdice, está sendo avaliado se ele vai continuar ou não os testes aí que a gente está fazendo. O atalureno e outras medicações que vão atuar ali, como, por exemplo, pular um exon, pular um códon de parada para continuar tentando fazer essa distrofina. Então, são terapias ali que geralmente atuam na parte de RNA e decodificação, né, dos exons. E, além disso, a mais simples, a mais tradicional que a gente faz desde sempre, a corticoterapia. Embora ela não seja, né, vai resolver a vida do paciente, o objetivo é diminuir a inflamação, diminuir a morte muscular e tentar aumentar o tempo de sobrevida, de ausência de cadeira de rodas na vida desses pacientes. Então, não dá para fazer uma terapia ainda mais específica, mirando alguma coisa de RNA ou até mesmo de DNA, a corticoterapia entra como o ponto principal. Lembrando sempre que é uma corticoterapia de uso prolongado, então eu tenho riscos relativos aí ao uso da corticoterapia. Rastreio e tratamento de comorbidades são fundamentais, então eu estou te falando de uma distrofia, de uma doença de músculo esquelético. A gente tem músculo estriado, melhor dizendo, a gente tem músculo estriado tanto esquelético quanto cardíaco. Então, ecocardiograma, avaliação cardiológica, necessidade de medicamentos cardioprotetores, como um IECA, um beta-bloqueador, um espironolactona, são fundamentais a partir de uma certa idade ou a partir de um certo acometimento aí de fração de ejeção. Espirometria, para evitar, né, que o paciente desenvolva ali um transtorno restritivo da respiração pela própria fraqueza muscular. Então, colocar ele numa VNI a partir de uma certa idade, atentar para isso, às vezes uma polissonografia. Que outros transtornos do neurodesenvolvimento estão aí afetados? A gente tem a produção de distrofina no músculo, mas tem no cérebro também. Então, é comum que esses pacientes tenham algum grau, por exemplo, de deficiência intelectual. Eu tenho que rastrear isso.
órteses para evitar encurtamento tendíneo e até piorar, por exemplo, perder a marcha mais cedo, e, como sempre, prevenção de osteoporose, vitamina D, cálcio, às vezes entrar com alendronato, um risendronato da vida, para tomar cuidado com esses pacientes. E, por fim, uma coisa muito importante que às vezes a gente não comenta tanto, que eu poderia ver uma questãozinha ou outra caindo nisso aqui. Eu te falei que é uma doença ligada ao X, então basta um X afetado para que o meu paciente desenvolva a doença. Só que essa mãe é portadora de um X afetado, o outro X está saudável. É de bom tom, faz parte do consenso eu investigar essa mãe também, dosar a CK, avaliar a parte cardíaca, avaliar a parte genética, até para fins de aconselhamento genético. Ela pode ter uma fraqueza um pouco ali significativa e posso ter um acometimento de parte cardíaca que eu tenho que tomar cuidado. Fechou? Então, para a gente finalizar, nossa questãozinha agora fica ainda mais óbvia. Temos um paciente do sexo masculino que já tem alguns sinais ali de dificuldade, de fraqueza glútea, de atraso de marco de desenvolvimento, teve dificuldade para correr, tem a pseudohipertrofia de panturrilha, essa postura, né, de lordose leve, às vezes é um paciente que anda na ponta do pé, nem todo paciente que anda na ponta do pé é TEA, e tem uma CK muito aumentada, isso é característico da distrofia muscular de Duchenne. A letra A, que coloca a distrofia miotônica, é uma distrofia também muito comum. É uma distrofia autossômica dominante, em que eu tenho fenômeno miotônico. Como é que é esse fenômeno miotônico? Ele é descrito como uma dificuldade de relaxamento muscular. Então, eu posso fazer, por exemplo, às vezes eu percuto a região palmar desse paciente e essa percussão vai fazendo uma contração lentificada. Ou, às vezes, eu peço para o paciente abrir e fechar a mão muito rápido e daqui a pouco ela começa a lentificar porque ela não consegue, ou ele não consegue, soltar essa mão com tanta facilidade. Eu já tive paciente que descreveu, a mãe do paciente descreveu, com uma dificuldade, por exemplo, de pagar. Ela entregava o dinheiro e ela não conseguia abrir a mão. E aí parecia que ela estava de zoeira com a pessoa que estava cobrando dinheiro. Então isso faz parte de um transtorno, é um fenômeno miotônico, e eu posso ter uma distrofia associada com esse fenômeno miotônico. Não é descrito na nossa questão, não parece ser isso. Letra B, atrofia muscular espinhal. A outra grande doença aí do grupo das doenças neuromusculares, só que o quadro é completamente diferente. Eu tenho uma fraqueza progressiva, é uma síndrome do segundo neurônio motor, então a hiporreflexia é muito significativa e a idade de acometimento, geralmente, aí se eu estou falando uma AME tipo 1, uma AME tipo 2, é uma idade mais precoce. Eu tenho um bebê mais novinho, não vai fazer hipertrofia de panturrilha, não vai fazer nada disso, também não tem aumento de CK. Então aqui eu estou falando de uma doença cujo fenótipo é muscular. Atrofia muscular espinhal é acometimento de corno anterior de medula. E, por fim, a miopatia nemalínica é uma miopatia. Então, até pelo ponto, né, que eu comentei lá no início da aula, ela é uma doença que não é progressiva, ela geralmente começa ali, né, normalmente, as formas mais graves aparecem no início da vida, formas mais graves podem aparecer um pouco depois, mas ela não vai progredindo, o paciente tem uma fraqueza que é mais ou menos mantida, e para formas mais leves, acometem aí pacientes mais adultos, você mal nota, o paciente tem uma vida que a princípio é normal, mas tem formas mais graves, cujo óbito acontece ali na primeira década de vida. Combinado? Para a gente finalizar, então, dica padrão ouro, o que eu queria saber de vocês, o que eu queria que você pegasse. Falei em atraso motor. O paciente está demorando para andar, o paciente está demorando para sentar, o paciente não pula, o paciente não sobe escada, dosagem de CPK. Isso é esquisito. Não era para ter. Hipotonia importante, paciente que é muito hipotônico, mas CPK também não cai mal, vamos ver se pode ter algum grau aí distrófico, padrão muscular. O nível de CPK não se correlaciona com a gravidade do Duchenne, então não é porque o CPK é muito alto que esse paciente é mais grave, pode ter Beckers foi péssimo, mas fenótipos de Becker que têm CPKs muito altas e vice-versa. E uma CPK muito alta, acima de 10 vezes o limite superior, eu sou obrigada a investigar algum tipo de distrofia. Ah, mas é uma menina. Tem distrofias que acometem meninas, a própria distrofia miotônica é uma distrofia que pode acometer meninas. Então, cuidado com isso, pensa em Duchenne sempre que falar de um menino com fraqueza de cintura pélvica e vamos arrasar nessa prova. Um beijo grande e até a próxima.